Olá, voltei de novo. Fazer essa série de vídeo aqui no escuro para que o povo possa entender, tendo uma luz através disso. Então eu estava falando sobre a criação, né? E aí houve o que? Adão e Eva. De Adão e Eva eles tiveram o filho Abel, Caim e um chamado Sete, o terceiro, foi o que eu li lá. Aí Caim foi lá e matou Abel, né? Por inveja, por ciúme, uma coisa assim. Isso contando a história desde o capítulo 2 até o capítulo 3, por aí. Depois, lá no capítulo 5, no início, já fala outra coisa. Fala sobre a genealogia de Sete, que Adão, ele foi feito à imagem e semelhança do pai. O pai criou tanto o homem quanto a mulher, macho e fêmea criou, então era a semelhança do pai. E daí com o tempo, com 120 anos, Adão teve Sete. Lá já não relata que ele teve Abel e Caim, teve Sete, filhos Sete. E junto com a mulher. Então o que acontece? Essa Bíblia, ela serve só para, como foi dito, para enganar mesmo. Muitas pessoas vão basear aqui lá com a primeira história e já foi falado, gente, o erro estando dentro de nós, no nosso DNA. O que acontece é que a criação de Adão, de Gênesis capítulo 2, versículo 7, com a criação de um suposto Adão, o homem, esse homem, chamado Adão, no capítulo 1, versículo 27 de Gênesis, ali já está claramente explícito dizendo que há duas criações, uma perfeita e uma imperfeita. O que o diabo queria, o plano dele era, vamos estragar tudo, e fez essa mistura de DNA. E aí foi misturando DNA com aquilo e tal, e o que acontece? Eva sendo o povo que Adão tinha que ensinar e tudo, que era a mulher do homem, né? Que é a Eva, vamos dizer que seja Eva o nome, a erva do campo, né? As pessoas. Ela foi enganada primeiramente pela serpente. A serpente era quem? Resumidamente, não existe serpente réptil falante. Só se isso aconteceu lá, mas é muita fantasia pro meu gosto. Mas imagine que seja outro povo lá, de Satanás, do diabo, de Jeová e tal, outra criação deles, que ele fez propositalmente mesmo para estragar os planos do Pai, né? Então, devido ao que a humanidade toda hoje tem erro e tal, não vamos dizer pecaminoso na linguagem religiosa não, mas tem esse lado, né? Até que um amado irmão sempre menciona, e daí o que acontece foi isso, que realmente aquele Senhor Deus lá que foi falado lá, que se titulou Deus, ele fez essa criação do pó da terra, né? Agora, pode ser o que? Do pó da terra mesmo de verdade? Não, na verdade terra significa também coração, pessoas, né? Vamos imaginar assim, da terra, pessoas, simbolicamente falando, as coisas da terra, é um modo simbólico de ver as coisas só material, física, né? E não espiritual. Então é o que acontece da história, desde o início da história, capaz que foi exatamente isso que aconteceu. A mulher resolveu dar atenção para a serpente, que era um povo mau, que era Satanás mesmo representando ali, enganou a mulher de Adão, que é a igreja, que Adão tinha que ensinar, que é as pessoas e tal ali. Adão, né, foi dar ouvidos àquela mulher por compaixão, eu não sei, não posso dizer, mas acabou sendo iludido pelas mentiras que a mulher aprendeu da serpente, e a serpente enganou a mulher, e a mulher passou aqui para Adão, e Adão perdeu o seu direito de viver por causa daquilo, e como fez no caso de Sansão, né? Sansão, ele se misturou com aquele povo lá, onde saiu aquela Dalila lá,
e ele acabou sendo morto por causa daquela confusão ali. Então, mais ou menos assim, amados. Então, explicando, né, o processo que hoje nós humanos estamos enfrentando, olhando assim, nosso DNA foram trocados, temos dois pais não, somos filhos de um só. Nós somos herdeiros de um homem só, primeiro homem criado pelo pai, Adão. Tá? Nossa carne pode não ter vindo do céu, mas saímos desse primeiro Adão. E o segundo Adão, pessoas que matam, que sente ódio, inveja, coisas da carne, entendeu? Roubar, todo defeito que as pessoas têm mesmo, isso, essa coisa de religiosidade e tal, então são coisas da carne, da criação lá, daquele Senhor Deus lá. Agora, em contrapartida, a pessoa que tem em si, como já foi citar, tipo uma criança que não é violenta, que não é egoísta, nada, ela aprendeu isso com quem? É possível, porque está no DNA dela. Uma criança bondosa, amorosa, né? O adulto, a pessoa adulta que tem isso dentro de si, em ajudar o próximo e tal, é do pai. É daquela primeira criação lá. Daquele homem lá que poderia vir a ser chamado o Adão verdadeiro. Não aquela cópia falsa que os arcontes fizeram. Porque aquele texto mostra muitas verdades a nosso respeito. É isso aí, irmão, que eu queria dizer. E leia aí Gênesis capítulo 1, versículo do 1 até o final lá 2. Depois vai ler o 5. Vocês vão ver ali que aqueles dois Adão, aquelas duas criações, uma difere da outra. Uma criou, saiu dele o mal. E além do mais também, completando, a família daquele primeiro Adão que teve Abel e Caim, significa o seguinte: eles representam uma cópia do que aconteceu no céu. Um dos filhos do pai ficou invejado do filho mais novo ou do filho mais velho. Não vão dizer que Satanás é primeiro, não, porque Caim diz que na coisa foi Caim, mas capaz que não. E aí houve aquela inveja, e assim como Caim matou Abel, Satanás também, Israel, né? Satanás pegou e disse: assim também farei com o filho do verdadeiro pai, do Criador mesmo. Assim farei, assim como fiz aqui, desse eu farei do outro. É isso aí, irmãos. Um abraço, eu continuo.